Olá, povo de Deus, 13º domingo do tempo comum, 27 de junho de 2021. Nossa reflexão de hoje é a partir de Sabedoria, capítulo 1 de 13 a 15 e capítulo 2 de 23 a 24. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículos 7, 9, 13 a 15. E Marcos 5, de 21 a 43. Deus não fez a morte e nem tem prazer com a destruição dos vivos. Ele criou todas as coisas para existirem e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra, pois a justiça é imortal. Deus criou o homem para a imortalidade e o fez à imagem de sua própria natureza. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo e experimentam os que a ele pertencem. No Primeiro Testamento, não temos testemunhos de crença na vida eterna ou ressurreição, a não ser nos textos apócrifos, os textos escritos em grego, presentes apenas nas Bíblias católicas. Hoje temos este trecho de um destes livros, o da Sabedoria, escrito no século I a.C., na importante colônia judaica de Alexandria do Egito. O livro se dirige tanto aos judeus helenistas quanto aos gentios achegados ao judaísmo. A grande afirmação de hoje é esta: Deus não fez a morte nem tem prazer com a destruição dos vivos. Deus criou o homem para a imortalidade. Como não nos lembrarmos de Santo Irineu, que dizia: a glória de Deus é o homem vivo. Aqui, a morte é explicada como fruto da inveja do diabo. E somente morre quem o segue. Segunda carta aos Coríntios. Irmãos, como tendes tudo em abundância, fé, eloquência, ciência, zelo para tudo, e a caridade de que vos demos o exemplo, assim também procurai ser abundantes nesta obra de generosidade. Na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Não se trata de vos colocar numa situação aflitiva para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade. Nas atuais circunstâncias, a vossa fartura supra a penúria deles. E por outro lado, o que eles têm em abundância venha suprir a vossa carência. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve de sobra, quem recolheu pouco não teve falta. O nosso texto de hoje faz parte da secção da segunda carta aos Coríntios, onde Paulo está tentando convencer a comunidade da importância de socorrer as necessidades da comunidade de Jerusalém. Os capítulos 8 e 9 desta carta apresentam-nos uma reflexão importante do apóstolo, que vai muito além da coleta. Trata-se de uma concepção de Paulo sobre a igreja. Para ele, as comunidades deveriam atuar em forma de rede, e a prática da partilha entre elas era fundamental para que a rede se efetivasse. Sem dúvida, o grande destaque do trecho de hoje é o argumento cristológico de Paulo, que diz: na verdade, conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo. De rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Esse versículo foi usado pelo Papa Bento XVI para esclarecer a necessária opção pelos pobres que deve marcar a vida da igreja.
rede de comunidades na partilha, vivendo a experiência de Jesus Cristo que se fez pobre para que fôssemos ricos no seu amor. Marcos 5, 21, 43. Naquele tempo Jesus atravessou de novo numa barca para a outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou, uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo que possuía e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se ao menos eu tocar na roupa dele, ficarei curada. E a hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. Voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te curou. Vai em paz, fica curada dessa doença. E ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, porque ainda incomodar o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar de Jesus. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. O grande destaque de nosso evangelho de hoje, deste domingo, é a sensibilidade de Jesus com as mulheres, uma adulta e outra menina. Uma é curada por meio da fé de seu pai, um chefe de sinagoga, que pede a Jesus a cura de sua filhinha. Outra foi curada pela ousadia de tocar em Jesus. As duas estavam em situação de impureza, uma morta e outra com fluxo de sangue há 12 anos. A menina morta foi tocada por Jesus e a mulher com hemorragia toca em Jesus. A importância do toque está na quebra de uma lei injusta que, classificando as duas como impuras, não podiam de forma alguma ter proximidade de ninguém, pois quem as tocasse se tornaria impuro como elas. O toque de Jesus e o deixar-se ser tocado pelos impuros revela a imensa sensibilidade de Jesus com as duas mulheres e com os pobres e enfermos, como aconteceu com o leproso também. 12 anos de sofrimento daquela mulher com uma doença
típica de mulher e que a levou a tocar em Jesus secretamente. 12 anos tinha a menina ressuscitada por Jesus. 12 anos de hemorragia colocava a mulher próxima do fim. Por isso, as duas foram salvas da morte, tornando atual a afirmação da primeira leitura: Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Jesus não permitiu que a mulher anônima ficasse escondida, querendo saber quem o tocou, para explicitar esse exemplo de fé tão marcante. É Jesus que lidou com a morte como se fosse um sono profundo, usando em aramaico a expressão talita cum, menina, levanta-te. Frente a uma religião que praticava a discriminação das mulheres e, além disso, enfermas, Jesus preferiu o carinho e a inclusão. Será que a sensibilidade de Jesus com as mulheres, frente a uma sociedade e religião tão machistas de sua época, não sugere nada à instituição católica, que segue sendo uma instituição profundamente machista, comandada só por homens, e muitos com expressões misóginas, com aversão às mulheres? Aprendamos de Jesus que de rico que era se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Um beijo no seu coração.